sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaslimsanté.com.br. No episódio de hoje falaremos sobre as razões da nossa pele perder a sustentação, sofrer aquela queda do envelhecimento. Mas antes, se você quiser entrar em contato comigo, me adicione no Instagram, no @doutora Gabriela Silveira e me mande seu direct com dúvidas, críticas e sugestões. Será um prazer manter esse contato com vocês. Vamos começar falando da divisão da face. A nossa face ela é dividida em 3 terços. O terço superior, onde temos testa, o terço médio, onde temos a região do nariz, a região das bochechas, e o terço inferior da face, onde temos a nossa boca, queixo, região de mandíbula. É muito importante sabermos essa divisão da face para que a gente saiba exatamente o que começa a acontecer, o que começa a sofrer queda conforme vamos envelhecendo. Existe uma diferença de envelhecimento, que é o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O envelhecimento intrínseco é aquele que acontece independente dos fatores externos, é aquele que acontece de dentro para fora. Conforme o tempo vai se passando, nós vamos envelhecendo. O envelhecimento extrínseco é aquele que acontece de acordo com o nosso estilo de vida. Então, se você fuma, se você bebe bastante água ou não. Então, o seu estilo de vida dita se você vai envelhecer mais rapidamente ou não. E quando completamos 30 anos, nós paramos de produzir células de colágeno, fibras de colágeno, né? Nós paramos, então, de ter aquela sustentação de pele que até os 30 anos, ela sempre está presente. Quando a nossa célula produtora de colágeno, chamada fibroblasto, para de produzir o nosso colágeno, as enzimas que quebram o nosso colágeno, a nossa elastina, que gera a elasticidade de pele, o nosso ácido hialurônico, que deixa a nossa pele hidratada, as enzimas que quebram, então, tudo que é bom da nossa pele, que retira tudo que é bom da nossa pele, elas começam a trabalhar. E elas vão trabalhando a cada década 10% a mais, ou seja, uma pessoa com 30 anos, ela já tem muitos fatores de envelhecimento. Com 40 anos, mais fatores. Com 50, mais fatores. E o que a gente vai percebendo ao longo do tempo é que a pele ela vai realmente derretendo. Então, uma das queixas, que chegam para mim na clínica é que as pacientes elas chegam dizendo que a pele perdeu totalmente a sustentação e tudo aquilo que antes estava localizado lá no terço superior agora foi parar muitas vezes no terço médio ou no terço inferior da face. Outra coisa que acontece nesse processo de envelhecimento é o reposicionamento de tecido adiposo, que é aquela camada de gordura que nós temos na nossa pele. Então a gente vai perdendo essa gordura, ela também vai se reposicionando. A gordura que muitas vezes estava na bochecha quando você tinha 30 anos, hoje com 60, muitas vezes ela veio parar naquela região dos jaws, Muitos pacientes abordam essa região dos jaws como se a face tivesse parecida como um cachorrinho, um bulldog. Então, é muito por conta desse reposicionamento de gordura. Outra coisa que vai acontecendo no envelhecimento é a modificação do tecido muscular. Então, a musculatura ela vai ficando cada vez mais enrijecida e é por isso que muitos pacientes começam a fazer a aplicação de botox para relaxar essa musculatura. A musculatura do pescoço é uma musculatura muito grande e que puxa toda a nossa face para baixo. E aí por isso que a gente começa a olhar para o pescoço lá nos 40 anos, 45 anos, 50 anos, coisa que com 30 anos a gente ainda não olha para o pescoço e depois a gente começa a perceber que esse músculo do pescoço é responsável por puxar toda a nossa pele para baixo.
E por último, o que a gente também vai percebendo no envelhecimento é a nossa perda de estrutura óssea. Por isso que muitas mulheres com 45 anos, 50 anos começam inclusive a fazer o exame de densitometria óssea. A gente realiza esse exame muito para avaliar como está a nossa estrutura óssea da coluna, porém é importante saber que a gente não perde somente a estrutura óssea corporal, a gente também perde a estrutura óssea da face. Então por que com 50 anos eu começo a olhar no espelho e perceber uma olheira? Por que com 50 anos eu começo a perceber que o meu nariz às vezes aumentou? Muito porque eu perdi estrutura óssea. Por que com 50 anos a gente começa a olhar no espelho de lado e a gente não vê mais um perfil bem definido? Porque esse perfil não sofreu somente perda colágena, elástica, de gordura, de musculatura, mas porque a gente também teve perda óssea. Então, retomando, o que acontece quando a gente completa 30 anos? A partir dos 30 anos, a gente perde colágeno, elastina, ácido hialurônico, tecido adiposo, tecido muscular vai se modificando e a gente também perde toda a nossa estrutura óssea. Então, quando isso acontece, a gente tem algumas consequências de todo esse envelhecimento na nossa face. O que eu chamo das 7 quedas da face. Então, como que essas quedas se formam? Normalmente a gente vai ter o afundamento de algumas regiões, quedas de outras regiões que vão gerar rugas e que vão gerar sulcos na nossa face. Então, o que a gente percebe? Conforme a gente vai envelhecendo, existe uma região chamada bigode chinês ou sulco nasogeniano. Esse bigode chinês, esse sulco nasogeniano, há muitos anos, ele era abordado como uma região de envelhecimento, onde normalmente fazia-se o preenchimento dessa região. Mas com o tempo, as mulheres que realizavam o preenchimento dessa região, elas começavam a ficar com a boca com queda, a boca sofria uma queda, e quando a mulher sorria, quando tinha esse preenchimento do bigode chinês, a gente não conseguia enxergar os dentes. E quando a gente sorri e a gente não enxerga os dentes, gera um ar de envelhecimento. Então essa região, ela não era abordada como uma região de consequência do envelhecimento, e sim como a região que realmente perdia colágeno, elastina, ácido hialurônico, tecido adiposo, tudo aquilo do envelhecimento, Hoje a gente já entende que quando a gente tem o aparecimento do bigode chinês, é porque a região de bochecha que está acima desse bigode chinês sofreu queda. É porque a região temporal que está lá no terço superior da face sofreu afundamento. É porque a sobrancelha sofreu queda. Então hoje a gente entende que tudo que sofre queda lá no terço inferior da face, essa queda não começou ali. Essa queda sempre vai começar acima daquela região. Quando a gente tem o aparecimento das rugas de marionete, que são as rugas que aparecem normalmente ali no cantinho da boca, então a boca também vai sofrendo essa queda conforme a gente vem envelhecendo, Essa linha de marionete, ela aparece porque o canto da boca caiu. E assim a gente vai perdendo todo o nosso contorno facial. Então a gente vai perdendo o contorno, a gente vai tendo a formação de olheiras, a gente vai percebendo que a papada começa a aparecer. Muitas vezes essa papada ela nem é gordura localizada, ela é totalmente um excesso de pele que antes estava lá em cima e agora começou a aparecer lá embaixo. O ângulo de mandíbula ele se perde totalmente por conta dessa pele que perde a sustentação e vai parar lá embaixo. E a última coisa que sofre queda na nossa face é a ponta do nariz. Então o que acontece, Vamos pensar lá do terço superior da face até o terço inferior. Na região temporal, essa região sofre afundamento com o envelhecimento e assim eu tenho queda das sobrancelhas. Vou ter excesso de pele também nas pálpebras. Depois, eu sofro queda da região malar e da região zigomática, então de toda aquela região de bochecha, e por isso eu começo a ter o aparecimento de olheiras e também do sulco nasogeniano, que é esse bigode chinês. Com todo esse peso, eu vou ter a queda do ângulo da mandíbula, eu vou ter a queda também do canto da boca e o aparecimento da linha de marionete, a perda de todo o contorno facial. Por último, eu vou ter também o aparecimento de excesso de pele na papada e, por fim, eu vou ter também a queda da ponta do nariz. Então, essas são todas as quedas da face. É
importante saber sobre essas quedas porque quando eu sei, eu começo a entender como que eu posso solucionar uma queda da face. Então hoje a gente entende que, por exemplo, para eu tratar uma linha de marionete, se a linha de marionete surgiu pela queda do canto da boca, pelo aparecimento do sulco nasogeniano, ela também acaba surgindo por conta da queda da região malar, por conta da queda da região zigomática e ela surge lá da têmpora. Isso é muito importante porque muitas vezes o paciente chega em clínica reclamando da região da marionete ou do sulco nasogeniano, querendo somente preencher essas regiões, mas hoje a gente entende que para tratar as regiões inferiores da face, eu tenho que começar a tratar os terços mais superiores da face, porque só assim a gente consegue solucionar todas as quedas de face. Gente, antes de continuar, gostaria de falar para vocês que eu sei que esse tema, muitas vezes, para quem não tem conhecimento, ele acaba sendo muito específico. Então, a gente deixou lá no meu feed, no meu Instagram, quem não segue, então, pode começar a seguir agora, @doutora Gabriela Silveira, onde você consegue visualizar todas essas regiões da face que eu comentei. Então tem lá o terço superior da face, terço inferior, terço médio da face, para que vocês entendam exatamente essas quedas que eu acabei de explicar para vocês. Então tem um post bem ilustrativo que eu acho que pode ajudá-los. Bom, como todo mundo, gosta de focar na solução, não adianta eu vir aqui e falar para vocês, tudo que acontece conforme a gente vai envelhecendo, senão vocês vão entrar em depressão e não vão saber como solucionar tudo isso. Então vamos lá. Para a gente solucionar essas quedas, esse envelhecimento da face, existem diversos passos, mas o que eu posso dizer para vocês que ajuda muito na solução das quedas da face é uma técnica de preenchimento chamada MD Codes. Eu geralmente falo bastante sobre essa técnica nas minhas redes sociais. É uma técnica de sustentação de face que pode sustentar a face de 1 centímetro até 1,5 centímetros. Eu gosto de trabalhar com essa técnica porque é uma técnica que, além de sustentar a face, eu também consigo colocar volume em regiões que nós perdemos o volume conforme vamos envelhecendo. Então, essa é uma das técnicas. E outra técnica que ajuda também a solucionar as quedas da face é a técnica de fios de sustentação. Fios de sustentação também promovem aí uma sustentação de pele de 1 centímetro até 1,5 centímetros, sem que o paciente faça uma cirurgia plástica, além do que o produto desse fio estimula a produção de colágeno. Então, se com 30 anos a gente não produz mais colágeno, para que a gente produza esse colágeno, os tratamentos estéticos é que vão induzir essa produção. Então imagina que aquela célula chamada fibroblasto, que é o produtor de colágeno e se aposentou aos 30 anos, ele só volta a trabalhar novamente se ele for estimulado a trabalhar. E o que estimula esse fibroblasto? Um fio de sustentação, uma radiofrequência estimula esse fibroblasto também a produzir colágeno. A própria intradermoterapia, aplicação de NCTF, Skin Buster, todos esses procedimentos realizados em clínica, O microagulhamento também estimula o fibroblasto a voltar a produzir o colágeno que ele não produz mais quando a gente completa esses 30 anos, e a laser terapia. Então, todos esses procedimentos fazem aquela célula que dormiu, que se aposentou, voltar a produzir colágeno. E para que vocês saibam dicas práticas do dia a dia, não só para a gente falar somente de coisas que vocês podem fazer em clínica de estética, mas o que você pode fazer aí na sua casa para evitar esse envelhecimento extrínseco, já que o envelhecimento intrínseco a gente não consegue evitar, ele é inevitável, ele vai acontecer. A ingestão de água é muito importante, muita gente não dá importância para a água. Quanto mais água você tiver dentro da sua pele e dentro do seu organismo, mais colágeno você vai conseguir produzir. Então, se você está em tratamento estético, passou dos 30 anos, seu fibroblasto está aposentado, para que ele produza muito colágeno, você deve manter o seu organismo sempre numa ingestão hídrica muito boa. Outra coisa que você pode passar na sua pele e que quando me perguntam assim, qual que é o melhor produto para pele, para rugas, para manchas e tudo mais? Protetor solar.
O envelhecimento extrínseco, ele está ligado ao nosso estilo de vida. Então, ele está ligado a como você se alimenta, ele está ligado a se você pratica ou não pratica atividade física, se você é uma pessoa que se estressa, que não se estressa. E ele está ligado também ao quanto você se protege da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, quando ela bate na sua pele e ela é absorvida, ela vai quebrar todo o seu colágeno e a sua elastina e o seu ácido hialurônico, além de produzir manchas e ainda de causar o câncer de pele, que é um dos cânceres que mais matam no mundo todo. Muita gente não sabe disso. Então, uma das formas de você se proteger desse câncer e ainda evitar o seu envelhecimento extrínseco é utilizar o protetor solar. O ideal é que você passe 2 vezes ao dia e que ele tenha um fator de proteção de no mínimo 30. Quanto mais morena você for, quanto mais escura for a pele, mais você está protegido naturalmente contra o sol. Então, menor o seu FPS. Quanto mais branquinha você for, maior o seu FPS, porque maior cuidado você deve ter para não se queimar. Outro cuidado que você pode ter em casa para evitar esse envelhecimento extrínseco é um cuidado com a sua alimentação. Então, ingerir alimentos antioxidantes. Toda vez que você ouvir essa palavra antioxidante, saiba que você está evitando o envelhecimento. Então, antioxidante quer dizer antioxidação, anti-envelhecimento. Então, tenha uma alimentação rica em proteínas, carboidratos bons, evite o açúcar. Toda vez que você for comer um doce, lembra, esse açúcar do doce está quebrando o seu colágeno, então está te envelhecendo. Além de envelhecer a pele do rosto, também causa envelhecimento do corpo. Então, açúcar é o gerador, inclusive, de celulite. E uso de antioxidantes orais e tópicos, como ômega 3, por exemplo, como vitamina C, como silício orgânico, selênio, vitamina D, antioxidantes orais e antioxidantes tópicos. Então, o que eu posso dizer de um antioxidante tópico? Para mim, o melhor é a vitamina C. O melhor produto que você pode ter em casa, como eu disse, é o protetor solar. E o segundo melhor produto é a vitamina C. Pesquisas indicam que 28 dias você passando a vitamina C no seu rosto, você começa a induzir a produção do seu fibroblasto que estava aposentado. Então, olha que legal. Você começa a passar vitamina C no rosto e 28 dias depois, você vai induzir aquele fibroblasto a produzir aquilo que ele não produz mais. E que você só teria a chance de colocar essa célula para trabalhar e voltar a produzir essa sustentação de pele em clínica. Então, dentro da sua casa, usando a vitamina C específica para o seu tipo de pele, você também consegue fazer essa produção de colágeno. Evitar hábitos que acelerem o processo do envelhecimento, como por exemplo cigarro, como por exemplo o uso de drogas. Então, quando a gente pensa nesse envelhecimento extrínseco, o sol é um causador de envelhecimento extrínseco e o segundo maior causador é o cigarro. Então, evitem esses hábitos não só por conta do envelhecimento extrínseco, mas pensando na sua saúde mesmo como um todo. Então, hoje nós falamos sobre o porquê que a gente envelhece, porquê que a nossa pele perde sustentação e tudo que a gente pode fazer tanto dentro de clínica para tratar isso, como também em casa, né, com os nossos hábitos do dia a dia. Eu gostaria de agradecer então a companhia nesse nosso papo. Eu sou a Gabriela Silveira e coloquem na agenda. Estaremos juntos toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Convido a todos para me adicionarem no Instagram, onde eu sempre coloco muito conteúdo bacana e importante, como esse que tratamos aqui hoje. Por lá, vocês também podem falar comigo, me dar dicas, sugestões também de temas que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast, tirar dúvidas. Vamos conversar, afinal isso aqui não é monólogo e sim Talk com Gabi. Muito obrigada e até a semana que vem.